Irmãos, a paz do Senhor, é um prazer estar com vocês mais uma vez na nossa EBP em Foco, Escola Bíblica de Professores em Foco. Mais uma vez vamos falar da lição de número 7, que fala a respeito da integridade em tempo de crise. Lembrando, senhores, que hoje eu tenho dois convidados, super amigos meus aqui da sede de Teófilo Otoni, é o presbítero Pedro, que já fez parte da nossa lição, e conosco está o evangelista Warley, conhecido como Guga. Pedro, as suas considerações? Amém, a paz do Senhor. Meus queridos, mais uma vez é um prazer estar aqui nessa escola para aprender também e para estar respondendo algumas perguntas e estar passando para vocês, professores, que estaremos lendo essa lição 7, para nós estarmos mais aptos a ensinar os nossos alunos, os nossos queridos que estudam a Bíblia. Evangelista Guga. A paz do Senhor, amados, que Deus abençoe a vida de cada um. De antemão, gostaria de parabenizar o evangelista Elias pelo brilhante trabalho que veio somar, que veio elevar o nível das nossas escolas bíblicas em todo o campo e todos aqueles a qual acessam esse trabalho pela internet. Que Deus abençoe. Queria só falar um pouquinho sobre a integridade em tempos de crise, um tema muito importante, muito bacana, muito aplicável nos nossos dias. Creio que vai ser de grande relevo espiritual para as nossas vidas e para as vidas dos nossos alunos. Deus abençoe. Amados, na lição de número 6, nós falamos sobre a soberania de Deus. Vamos relembrar um pouquinho da lição sobre o principal tópico da lição número 6. Nós falamos sobre a soberania de Deus e a perseverança de Daniel. Em Daniel 2:21 diz que ele muda os tempos. Nós temos que lembrar disso. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Amado, nós precisamos entender, na lição número 6, a ostentação do rei Belsazar levou ao seu declínio. Nós precisamos entender que aquela festa, aquele festim mundano que ele elaborou, ele estava apresentando a todos os convidados o que ele tinha de mais importante no seu reino. Segundo alguns teólogos dizem, ele tinha cerca de 10 a 20 anos de estoque de alimento. E ele então estava fazendo ostentação para todos os seus convidados, são cerca de 1000 convidados. Hoje nós vamos falar acerca da integridade em tempos de crise. Eu queria que o presbítero, o evangelista Warley lesse para a gente o tópico, a introdução, e nós vamos comentar um pouco acerca de cada tópico. Warley, com você. Vamos lá, introdução. O capítulo 6 do livro de Daniel, objeto de estudo desta lição, destaca o valor da integridade moral e espiritual de Daniel e seus amigos durante o reinado de Dário. Daniel agora era um homem idoso, todavia sua fé em Deus e sua fidelidade permaneceram inabaláveis, mesmo diante das falsas acusações e da condenação que fizeram com que ele enfrentasse a cova dos leões. Amados, vamos ressaltar, e eu queria que você anotasse na sua lição e levasse para a sua sala. O significado de Belsazar nós estudamos, que significa o Deus Baal protege o rei. E agora eu queria que você anotasse o significado de Dário. Dário significa rico, possuidor de bens, soberano, o que mantém, o que suporta. Em meio a um sistema corrompido, nós precisamos entender que os 4 personagens principais se manteram firmes. Nós vamos falar de Sadraque, Mesaque, Abednego e principalmente Daniel. Nessa lição nós podemos entender que Daniel já estava com quase 85 anos. E nós entendemos que agora Daniel continua perseverante na presença de Deus. O que nós precisamos entender é que em meio à crise que todo o reinado passou, em meio à crise que nós tivemos no reinado de Nabucodonosor, no reinado de Evil-Merodach, no reinado nós tivemos aí de Nibissar, Daniel continua em uma posição de servo de Deus. Então entenda, você tem que entender que o império já havia sido anunciado dos Médios e dos Persas. Se nós entendermos que em Daniel 10:13, eu queria que
Presbítero Pedro, olha para a minha Bíblia em Daniel 10, 13. O próprio anjo dizia para ele que o príncipe da Pérsia já estava impedindo ele de chegar até Daniel. Então logo nós entendemos que esse reinado persa já estava acabando. Agora quem está entrando em o reinado babilônico estava acabando. Quem vai entrar são os medos e os persas. Então lê bem esse texto para a sua sala e explique em detalhes esse texto. Pedro, por favor. Amém. Daniel 10, 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Amém? Amém. Amado, então entenda, o próprio anjo já anuncia a Daniel o que ia acontecer. O reinado babilônico ele só duraria 70 anos, e esses 70 anos já havia se passado. Daniel já estava velho. Então o que nós precisamos entender é que nesse período em que Daniel já estava, o reinado babilônico já havia passado, e agora vai entrar em ação agora Dário entra em ação, e Dário traz consigo um reinado diferente, e é isso que nós vamos estudar nessa noite. Eu queria que o evangelista, o Arley, continuasse lendo em Daniel, um homem íntegro em meio político corrupto. Vamos lá. Mais de 60 anos já haviam se passado desde que Daniel e seus companheiros foram levados para o palácio babilônico. Apesar disso, eles permaneceram íntegros e mantiveram a fé inabalável no Deus vivo. Mesmo vivendo em meio à idolatria e corrupção, eles não se corromperam com as ofertas palacianas. Dário reorganizava o governo e delega a autoridade administrativa. Daniel 6, 1 ao 3. Pareceu bem ao rei nomear 120 príncipes para presidirem sobre todo o reino. Dentre esses, 3 seriam os príncipes. Os outros teriam que prestar contas a esses. Daniel estava entre os 3, e dentre eles, logo se destacou e chamou a atenção do rei Dário, pois tinha um espírito excelente. Assim, não demorou muito para que o rei, devido à aptidão de Daniel, o constituísse sobre todo o reino. Tal decisão despertou ciúme e inveja nos outros líderes, os quais logo se tornaram inimigos de Daniel. Amado, preste atenção nesse tópico. Olha que interessante. Eu queria discutir um pouco bem rápido com os dois convidados. Daniel agora chega até Dário. E isso é interessante, que nós vamos ver que a lição diz que Daniel tinha um espírito excelente. O que é ética? O estudo filosófico diz que ética rege as ações humanas. Até aí tudo bem. E o que é caráter? Caráter é aquilo que define quem é você. Quem é você quando ninguém te vê? Isso é caráter. Amado, Daniel continuou com um caráter inabalável. Então a pergunta agora é: o que é ética em nosso tempo? Eu queria que Pedro falasse um pouquinho sobre ética, e depois o presbítero, o evangelista Arley, falasse acerca do que é caráter. O que está faltando no nosso meio na atualidade? Pedro? Meus queridos, nós estamos vivendo dias difíceis, principalmente quando se fala a respeito de religião, e religião mais do que nunca merece todo o respeito, tudo aquilo que nós entendemos como ética. Quando nós estamos estudando muito sobre isso agora, nesse período, na nossa faculdade, e nós temos falado muito sobre ética. E a igreja tem passado por problemas, dificuldades, quando se fala a respeito de ética. Quando alguém recebe um cargo e se destaca na igreja, eu lembro aqui de Daniel. Ele se destacou lá no reinado de Dário e logo causou inveja para os seus companheiros, 120 príncipes, e entre esses 120, 3 se destacou. Daniel era um deles. Pedro, então você está querendo dizer o seguinte: nós ainda vivemos essa mesma época de Daniel na cova dos leões na atualidade. Sim, sem dúvida nenhuma, a igreja ainda passa por esse mesmo período, não daqueles dias de Daniel, mas é bem similar
aos dias de Daniel, aos dias de Dário. Então, vamos entender isso aqui. Amado, preste atenção. Então, isso seria então a má formação. Eu queria perguntar, o Google estudou muito sobre isso. Eu posso chamar de Google pela amizade que nós temos. Então seria falta de caráter no meio cristão? Você poderia nos dizer isso? Sim. Por quê, gente? Apesar de nós termos toda a espiritualidade, cremos na Bíblia, temos ela como regra de fé, temos orientação espiritual, nós somos extratos da sociedade. E a sociedade nos implica isso, infelizmente. Então, se nós não vivermos em constante vigilância, acabamos por ter atitudes dessa forma. E o nosso caráter é o quê? É tudo aquilo que compõe a nossa ética. Então, tudo aquilo que a gente faz no nosso cotidiano, se eu compro e pago, se eu sou um bom marido, se eu sou um bom amigo, se eu sou um bom crente, se eu sou um bom colega de trabalho, se eu prezo isso e faço isso com integridade e fidelidade, automaticamente eu estou cumprindo a minha ética. E não foi diferente com Daniel. Daniel tinha tudo isso, era justo, era correto, era inteligente, era íntegro. Então o que nós precisamos entender, amado, leva para a sua sala, coloque isso para a sua sala, que a Bíblia diz, a própria Bíblia diz, e a revista diz que ele tinha um espírito excelente. Então isso aqui para a igreja nos dias de hoje, a formação e a formação de caráter é um espírito excelente? Sim, quando formada dentro dos princípios bíblicos, e vão colocar bíblicos, éticos e morais dentro da sociedade, constitui-se um espírito excelente. Vou continuar a foto da pergunta. O que falta para a juventude? Caráter ou ética? Vamos fazer, os dois andam juntos. Não é possível uma pessoa ser ética com mau caráter. E não é possível uma pessoa ter um bom caráter e consequentemente não ser ética. Então esses dois adjetivos andam juntos. E o que falta para os nossos jovens hoje? Talvez acrescentaria mais um, seria bom senso. Porque tem conhecimento ético, tem princípios de caráter dos pais, da igreja. Eu sou mais ousado, viu Guga? Eu acho que falta compromisso também para a juventude, compromisso que se agrega à ética e à moral do cristão, para ele pregar a palavra e ensinar, não só para os jovens, não só para a juventude, até mesmo para obreiros. Eu acredito que falta mais compromisso. É um tema interessante, até um pouco polêmico, porque hoje nós não estamos vendo jovens remanescentes no meio bíblico. Daniel, naquela época, ele foi um dos primeiros. E é interessante que Daniel ele entra no time de profetas do Velho Testamento. Mesmo não sendo aceitado na Torá como um livro profético, ele entra no Velho Testamento como profético. E isso é interessante. Sabe por que isso é interessante? Porque nos dá uma noção de que Daniel, desde os primórdios, a criação, segundo alguns teólogos, o pai dele era juiz, e por isso ele tem o nome de Daniel, né? Deus é o meu juízo. Nós entendemos que ele traz consigo um caráter realmente diferente dos outros jovens. Ele traz consigo uma ética diferente de todos os jovens. Amado, explique para a sua sala. Nós estamos precisando de jovens com formação de caráter e uma ética cristã inabalável. Nesses últimos tempos, nós estamos precisando de jovens que tenham compromisso com Deus. Nesses últimos tempos, nós estamos precisando de homens e mulheres que se apliquem não somente a vir à igreja, entrar e sair e levar o nome de cristão. Amado, existem inúmeras pessoas que estão levando o nome de cristão, mas na realidade não tem nada de cristão. Explique para a sua sala que mais importante do que vir à igreja é ter caráter, é ter ética cristã. Outro dia nós tivemos um estudo sobre ética cristã e o pastor Godinho falou muito sobre isso. Nós estamos perdendo a nossa identidade cristã. E isso para a juventude é um abalo tão grande. Amados, hoje nós vimos na igreja pessoas já bem velhas que continuam com o seu caráter inabalável. E jovens que estão trazendo consigo um caráter totalmente diferente do que nós tínhamos há uns anos atrás. Explique isso para a sua sala.
Eu gostaria de continuar e gostaria de pedir ao presbítero Pedro que continuasse lendo a revista para a gente. Tópico número 2, Daniel se torna alvo de uma conspiração. Ponto 2. Daniel se torna alvo de uma conspiração. Daniel 6, 4, 5. A inveja e o ciúme fizeram com que homens malignos, sedentos de poder, tentassem derrubar Daniel. O problema era que, por mais que os inimigos de Daniel procurassem um motivo político ou moral para acusá-lo, nada encontravam que pudesse manchar sua reputação. A integridade, a lealdade de Daniel eram tão inabaláveis que seus inimigos resolveram armar uma situação ardilosa contra ele, utilizando a própria fidelidade de Daniel com Deus. Amado, eu queria bem rapidinho traduzir para você o que significa ciúme. Essa palavra ela é tão cogitada no meio evangélico que as pessoas têm tanto medo de ciúmes. Ciúmes é zelo amoroso excessivo, inveja. Amado, entenda isso. Ciúmes não provém de Deus. As pessoas falam assim, mas Deus é... Amado, nós não podemos confundir. Deus não tem ciúmes humano que nós temos. Porque o ciúmes nada mais é do que um receio de perder a pessoa amada. O dicionário diz que está relacionado com a falta de confiança no outro e em si mesmo. Então nós entendemos que os companheiros de Daniel, eles sabiam que Daniel estava acima deles. E é por isso que eles tinham ciúmes. Eu queria perguntar à bancada, já houve problema de ciúmes com vocês nas igrejas? Sim, não resta dúvida. Sério, já houve? Sim. Quando você começa a se destacar como Daniel, seja lá onde for, na sua faculdade, na sua escola, na sua igreja, quando você começa a se destacar, não resta dúvida, você sempre tem um pezinho de ciúme com alguém. Vocês concordam comigo? Concordo, sim. Vai lembrar os professores, ressaltem isso na sala de vocês. Por quê? Porque muita gente enterra seu ministério, enterra seu talento por causa de ação do inimigo, de ciúmes. Concernente a ciúmes. Exatamente. Muita gente é afetada por isso. Às vezes começa a destacar, fazer um bom trabalho, daqui a pouco começam a criar artimanhas para tentar abafar aquilo. Ou, como aconteceu com Daniel, conspiração. Gente, nós estamos falando de crente, nós estamos falando de igreja, mas acima de tudo nós estamos falando de pessoas. E nós estamos falando acima de tudo também da ação do inimigo sobre a vida dessas pessoas. Isso é importante lembrar. Isso é importante. Amado, vale lembrar que acima de tudo, o que nós estamos estudando é a malícia de Satanás, a agilidade, sagacidade, rapidez, dentro do plano divino. O que nós precisamos entender é que Deus na sua essência, Ele permite que Satanás planeje, mas a execução do plano de Satanás depende de mim e de você para mim saber a missão. Isso é válido. Eu queria bem rapidinho dizer para os alunos que estamos assistindo, tem muitos alunos que estamos assistindo e professores, professor, entenda que nós precisamos passar por essas fases da nossa vida. É assim no nosso casamento, é assim no nosso ministério. Você nunca vai deixar de ter perseguição. Concorda comigo, Márcio? Sim, com certeza. Evangelista Guga? Perfeitamente, meu amado. No mundo tereis aflições, e isso faz parte do crescimento espiritual de cada crente. Passar por isso e sair do outro lado ileso faz parte da formação do caráter de um cristão. Amado, vamos continuar. Eu queria falar um pouquinho sobre o tópico 3. Eu queria que o evangelista Guga lesse para mim o tópico 3, que fala o perigo das confabulações. A intenção do rei de promover Daniel ao posto de maior destaque no governo suscitou raiva nos outros príncipes, pois o estrangeiro teria poder sobre eles. Os príncipes se utilizaram da vaidade e do ego do próprio monarca para estabelecer uma trama que prejudicasse Daniel. Invejosos se uniram e foram até o rei e propuseram que fosse feito um edito real determinando que, durante o período de 30 dias, ninguém fizesse oração a outro Deus, ou homem que não fosse o rei Dário. Tal edito
agradou o vaidoso monarca que desejava ser adorado como um Deus. Daniel não fora consultado sobre tal decreto, mas certamente sabia que o objetivo era atingir a sua vida devocional e prejudicar sua comunhão com Deus. Depois que o rei aprovou o edito, os inimigos de Daniel ficaram na espreita, imagina só, meu amado, esperando o momento em que ele estaria orando ao Senhor. Daniel seria apanhado em flagrante. Entretanto, Daniel não ficou abalado ou preocupado com tal edito. Ele não permitiria que nada viesse atrapalhar sua comunhão com Deus e suas orações. O que tem impedido? Nossa vida de oração. Não permita que algo lhe impeça de orar e falar com o Pai Celeste, pois não existe nada mais importante que o nosso Deus. Anote na sua revista. Eu notei aqui, eu queria que você anotasse aí. O que é confabular? Confabular significa falar, conversar. Confabular significa assunto misterioso. Isso aqui é interessante. É segredo ou suspeito. Olha que interessante. Então, essa confabulação, eles estavam fazendo nada mais do que o que nós chamamos de fofoca. Eles estavam tramando, maquinando. Então, esse ato de confabular é ato de tramar, algo misterioso. Então, nós precisamos entender que nesse tópico se destaca a ação dos companheiros de Daniel. Eles sabiam que Daniel seria um dos 3 príncipes. Seriam 120, mas desses 120, 3 teriam autoridade para governar. E Daniel tinha espírito excelente. Dário já havia enxergado isso em Daniel. Amado, as pessoas comentavam acerca de Daniel. O que você precisa entender é que todo servo de Deus, quando ele começa a elaborar um brilhante trabalho no reino, o nome dele é exposto. Amado, não é assim com você, não é diferente. Quando você começar um excelente trabalho na sua sala de aula, o seu nome vai ser exposto. Agora, cabe a você, professor, expor o seu nome como um dos maiorais ou como um dos pequenos. Se a sua sala tem sido bênção, com certeza, o que eu te falo aqui diante de Deus é que o seu nome será destacado. Então, com Daniel não foi diferente. É até interessante que eu coloquei aqui a palavra fofoca. É interessante aqui, ó. Em hebraico ela significa reshilut, e a raiz dela significa rochel. O que é isso? Isso significa vendedor ambulante. Então, quem pratica no judaísmo o que nós chamamos de reshilut, nada mais é do que praticar a venda ambulante de algo que não pertence. Então, na época de Daniel, o que nós chamamos de reshilut eles espalhavam e maquinavam entre todo o reinado para que Daniel fosse pego em seu meio. A fofoca para vocês, senhores. Misericórdia. Gente, o inimigo é astuto demais. Vale ressaltar isso. O inimigo nunca vai utilizar uma ferramenta, uma arma, da qual você conheça, da qual você vai ter poder de defesa. Olha como foi com Daniel. Eles foram maquiavélicos, utilizaram uma ferramenta para atacar Daniel de forma estratégica, de forma ardilosa. E o inimigo, amado, não é diferente nas nossas vidas, no nosso cotidiano. Ele vai te apresentar sempre situações da qual você não entenda que não tem nada a ver, mas por trás o inimigo está lá. E assim é com a fofoca. A fofoca às vezes é uma coisinha, uma farinha de nada, mas igual aquele telefone sem fio. Sai aqui uma coisa e chega do outro lado, 1001 coisas. Né? E isso pode acabar com a vida do cristão. Eu acho que o Pedro quer comentar. Estou me encostando aqui para falar. O rei Dário, ele já tinha uma sede, na verdade, de se destacar como um dos reis maiorais. Né? Ele, além de ser poderoso, ele tinha vaidade e ele queria aumentar o seu ego. O próprio nome Dário diz poderoso. Poderoso, né? E a lição nos fala que ele era vaidoso e devido ao seu ego, chegaram aqueles 117 até ele para fazer fofoca contra Daniel e contra os outros 2 que se destacaram. Então, toma cuidado.
você professor, você pastor, você que se destaca na igreja, não é diferente, tá? Não é diferente nos dias de hoje, você se destacar na igreja, no cristianismo, vai causar inveja. Não é diferente lá no Congresso Nacional, onde tem os nossos deputados evangélicos que defendem o cristianismo, não é diferente. Então nós temos que ter cuidado com essa palavrinha que inflama a igreja, que se chama inveja. Vamos falar do lado oposto também. A gente fala, não faça fofoca, mas não seja fofoqueiro. Importante. Seja exemplo, né? Amado, eu queria continuar nesse tópico. O levante sempre vai existir. Coloque isso na sua cabeça, professor. O levante de Satanás sempre vai existir. Mesmo que seja em baixo escalão ou em alto escalão, não importa qual a posição você está, Satanás sempre vai se levantar. Amado, foi assim com Daniel, será assim com você. O que eu espero de você, professor, é que você não se importe com o que o inimigo tem feito, com o que o inimigo vai fazer. Nós precisamos entender que nós servimos um Deus poderoso e que, acima de tudo, Ele nos protege debaixo de suas asas. Entenda isso. Você, professor, persevere, seja primeiro em todas as coisas do reino. Não se deixe abater por fofoca, não se deixe abater por levante de Satanás. Seja como Daniel, seja próspero em ser o primeiro no reino de Deus. Amém, amado? Eu queria que o Pedro continuasse para mim. Daniel é um homem íntegro que não transigiu com sua fé em Deus. Amém. Nenhuma trama política mudaria em Daniel o seu hábito devocional de oração. Daniel 6:10. A palavra integridade pode ser definida como solidez ou estado de inteiro, isto é, completo. Ainda muito jovem, Daniel entendera que sua vida dependia de sua relação com Deus. A oração era a maneira de ele ser orientado em suas decisões pessoais e políticas. Da mesma forma, Deus nos orienta e revela a sua vontade por intermédio das nossas orações. Amado, anote na sua revista, leve os seus alunos. O rei Dário, o que o rei Dário estava tentando implantar? Ele estava tentando implantar o que nós chamamos de sistema liberal. O que é o sistema liberal? O sistema liberal nada mais é do que onde o rei, ele tem junto dele administradores. Esse sistema que o rei Dário estava implantando é o que nós chamamos de sistema liberal. Era cerca de 120 homens, e cada homem era regido por um príncipe. Então entenda, esse sistema nasceu em Dário? Não. Esse sistema nasceu no rei Sírio, os dois caminhavam juntos. Então essa implantação nada mais é do que uma integridade entre Dário e quem? E Sírio. Então essa integração nós chamamos de sistema liberal. Junto desse sistema liberal, nós precisamos entender que Satanás agora vai começar a agir. Era um sistema excelente, porque desse sistema nasceria todo o império. E esse império agora já não seria mais um império comum, regido somente pelo rei. Não seria só o monopólio do rei. Não, ele teria agora homens de confiança do rei. Assim como foi com Moisés. Quando o seu sogro Jetro chega para ele e fala: Moisés, coloque maiorais de 1000, coloque maiorais de 100, coloque maiorais de 10 e assim por diante. E Moisés atende o conselho de Jetro. Então esse sistema liberal traria para o rei uma nova visão. Então com Dário não foi diferente. Integridade e solidez, isso nós vimos em Daniel. Daniel era um homem completo. Dário havia enxergado isso em Daniel. Então por isso que esse sistema agora, esse sistema de corrupção em volta de Daniel, estava trazendo consigo nada mais, nada menos que a agilidade de Satanás em desarticular o sistema que próprio Deus estava colocando no rei Dário. Amado, isso é interessante.
Quando nós falamos de sagacidade, o inimigo é inteligentíssimo quando nós falamos sobre isso. E esse tópico, eu queria que o Pedro comentasse acerca desse tópico, porque vai se destacar Daniel nesse tópico, mas de uma forma diferente. Vai falar sobre a sua integridade. Nesse século, será que nós temos homens íntegros com Deus na igreja? Pedro? O pastor Elias, Daniel, ele entendeu o segredo muito cedo. A lição nos diz que Daniel, ele ainda jovem, ele entendeu que a sua relação, tanto pessoal como política, dependia de Deus. É tanto que ele entrava na presença de Deus e orava. Todas as suas decisões estavam dependendo de Deus. Então nós, quando eu falo nós, a igreja em geral, jovens, crianças, adultos, nós temos que entender esse segredo. Pedro, eu queria dar um ponto dessa lição sua aí. É interessante, amado, que em momento algum nós vamos ver a Bíblia falar em erros de Daniel. Ele era um completo? Em momento algum. Eu parei para estudar essa lição e eu analisei todos os textos bíblicos, e são poucos homens na Bíblia em que não existe erros, e Daniel é um deles. Nós podemos ser como Daniel, talvez? Amado, eu vou ser presunçoso. Eu queria que o evangelista Arley falasse sobre isso, e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Evangelista Arley, por favor. Interessante é que Daniel teve N motivos para errar. Concordo. Muito. Estava fora de sua residência, terras estranhas, tinha acesso a todas as riquezas, autoridade, que é um dos pontos que mais leva as pessoas... Um dos melhores governadores. Isso, e a autoridade é um dos pontos que mais leva a pessoa a deturpar o seu caráter, né? Lembrando lá do tópico anterior. Então Daniel tinha todas as ferramentas para errar, e ainda assim não errou. Então isso só prova o quê? Que nós temos a capacidade sim de sermos como Daniel. E eu acredito que tem homens de Deus que sejam como Daniel. Com certeza? Com certeza. Amado, abre comigo Mateus 6, versículo 24. Olha que passagem interessante. O Pedro fez uma boa pergunta, e essa pergunta ela ressoa nos nossos dias. Na realidade, podemos ser como Daniel? Podemos ter o caráter de Daniel? Podemos ter a atitude de Daniel? Existem coisas simples em nossos meios que, se nós pararmos para refletirmos, nós entenderemos que o primeiro caráter de Daniel era ser fiel. E esse texto, ele é claro. Achou, Pedro? Sim. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar outro, ou se dedicará e dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e Mamon. Continua o versículo 25. Por isso vos digo, não andes cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. Amado, você notou que a palavra diz: não podeis servir a dois senhores? Primeiro tópico, irmãos, eu queria que vocês prestassem bem atenção e anote na sua Bíblia, anote na sua lição. O problema nosso na atualidade é que nós estamos servindo a dois senhores. Esse é o grande problema da juventude atual. Na lição passada nós falamos sobre baladinhas. Então, a juventude de hoje, ela quer servir a Deus e amar bom. Não vai ter. Amado, Deus não divide nada com ninguém. O ato de soberania é reinar sem ser questionado. Ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Não existe meio termo. E ela diz: não se preocupe com o que há de vestir, com o que há de comer. Não se preocupe com o seu corpo. Daniel, em momento algum, ele preocupou em morrer. Nós precisamos entender isso. Na semana passada eu falei sobre isso na lição, e eu disse que nós não estamos sendo escravizados e não estamos apanhando.
Hoje, o nosso maior problema é o abalo psicológico. Nós temos medo de falar de Jesus porque ele tem um alto escalão, porque ele é advogado, porque ele é tenente, porque ele é juiz. E essas pequenas barreiras nos levam a não falar de Deus para as pessoas. Então, não é o problema da morte. Daniel corria risco de morte, nós sabemos disso. Mas nós hoje não temos risco de morte. Então, qual é o nosso problema na atualidade? Vergonha? De quê? De falar de Cristo, ou até mesmo por medo também, pastor Elias e professor, por medo de receio de facções. Quando eu falo facções religiosas, né? Como eu estava vendo esses dias na internet uma frase de um devasso, posso falar assim com toda a autoridade, um devasso. Nós não podemos ter medo de falar de Jesus quando ele falou que a Bíblia é uma piada e quem acredita nela são palhaços. Eu quero dizer para esse devasso que a Bíblia foi deixada por Deus, a maior autoridade de todo mundo, de toda a terra. Então nós, cristãos, não podemos ter medo de falar por ninguém. Eu uso as palavras de Bolsonaro, posso usar aqui? Porque ele diz que o soldado que não vai à guerra por medo de morrer é covarde. Então, quando nós nos recusamos, nós... Pedro, Pedro, desculpa, essa lição realmente nos inflama. Eu até tive uma Ilma Neves mandou aqui, ela mandou um detalhe no e-mail, falando assim: eu estou gostando das lições porque realmente vocês colocaram um homem que tem coragem de falar. E, amados, nós estamos aqui para falarmos o que Deus tem colocado no nosso coração. Nós não estamos aqui para ficar maquiando. Então, se a lição está pedindo para a gente falar, nós vamos falar. Guga está coçando para falar aqui. Ele foca no evangelista Guga, ele está querendo falar alguma coisa. Eu queria ressaltar aqui: Daniel estava envolvido em um meio político e nós acabamos de sair de um período político também. Eu gostaria de ressaltar que o evangelho engrandeceu muito nesse período político. Tivemos a maior bancada evangélica, temos 80 deputados federais, que equivale a quase 20% de toda a bancada? De toda a bancada, que são evangélicos, nos representando no Congresso Nacional. Isso é muito bom. Mas o que eu gostei mais nessa política, sem partidarismo aqui, foi os evangélicos levantando a bandeira de evangélicos, tomando postura de evangélicos, de defender uma ideia, de defender princípios evangélicos. E foi isso que aconteceu com Daniel. Não foi diferente. Daniel estava defendendo os seus princípios. A vontade de Deus e não a vontade de igrejas. Não é, pastor? Isso. E Daniel estava sendo influenciado, vamos dizer, politicamente, porque os outros... Todo mundo apertando o sistema apertando. Você está indo para o lado errado e só ele indo para o lado contrário. E Marciano, na pregação que ele teve esses dias, ele disse: quando você está no caminho certo, mas só você está no caminho certo, parece que você está na contramão. Mas não. Daniel estava de jeito. Sim. Só ele que tinha o hábito de orar, só ele que fazia o seu devocional, só ele que tinha aquele hábito. Então parecia que só ele estava errado. Mas não, ele era o único que estava correto. Isso. Então, fazer esse paralelo político aí é só engrandecer como os evangélicos saíram fortalecidos desse momento político, levantando bandeiras. Isso foi muito bom para o evangelho e para os evangélicos. E isso irritava, né, os seus coparceiros e até mesmo o rei. Sim, o rei Dário ficou irritado com isso, tanto que ele baixou um decreto, depois que ele se arrependeu. É interessante que Dário foi até um momento de ingenuidade. Quando nós olhamos para a lição, nós vamos ver que Dário foi ingênuo em cair Não acredito muito nisso, não. Você não acredita? Não acredito nisso, não. Você acha que foi Foi um pouco intencional. Na verdade, ele teve aquela presença de querer ser Deus. Então, eu vou falar sobre ele. Eu vou falar errado. O seu ego está muito levantado. Seria a mesma coisa de Belsazar. Sim. E Nabucodonosor. É uma sequência. Olha, é a momentânea vitória dos conspiradores. Daniel soube do edito real, mas não abriria mão. Olha que interessante isso aqui, amado, da sua fé. Mesmo que tal resistência lhe custasse a vida. Nós falamos aqui agora. Ninguém está te batendo, ninguém está te chicoteando. E por que você não tem falado do amor de Deus? No tópico número 3, Daniel na cova dos leões, eu queria que o evangelista Guga, o Arlen, lesse para nós, e nós vamos explicar esse tópico. Daniel preferiu morrer e se dobrar
diante de um edito maligno. Daniel não discutiu nem questionou com o rei o seu edito. Quando soube da lei real, foi para o seu quarto e, como de costume, orou a Deus. Na verdade, Daniel tinha certeza de que Deus poderia livrá-lo, se assim o quisesse. A grande lição é que a sua integridade não o livrou da maldade e da inveja de seus inimigos, pois foi denunciado, preso e lançado na cova dos leões. Bem rápido aqui. Daniel não discutiu o quê? A lei. Amado, isso é interessante. O que tem de cristão querendo discutir lei? Lei é para ser cumprida, meu amado. Nós estamos debaixo do regime. A Romanos 13 fala que quem não está subordinado à lei, transgride a lei, é digno de morte. Nós precisamos entender isso aqui. E pelo contrário, o que eu vejo a ação de Daniel e que nós não fazemos na atualidade é orar. Amado, Daniel não discutiu a lei, pelo contrário, ele foi orar. Nós discutimos antes de orarmos. Este é o nosso problema. Então, o principal tópico para a sua sala, neste momento, nessa lição, nesse tópico número 3, é: antes de discutir algo, dobre o joelho, meu amado. Peça a Deus direção. Eu sei que os senhores querem falar. Pode falar. A maioria das pessoas, né, tem discutido a lei. E muita gente tem mudado a Bíblia. Tem negociado a Bíblia, falando: não, isso aqui não serve, isso aqui eu não vou seguir, não, isso aqui não dá para ser crente com isso aqui, não, vou tirar da Bíblia. Vou ser crente só até aqui, meu amado. Vale ressaltar isso na sala de aula, porque muita gente querendo ser crente meia boca. E não dá, nem quente, nem frio. Olá, nem morno, nem frio, né? Ou sim, ou não. Pedro? O que eu acho engraçado é que Daniel, mesmo quando ele soube do edito do rei, que estava assinado a lei, tinha que ser cumprida, ele não se intimidou. A primeira coisa que ele fez foi entrar lá no quarto dele para orar, como de costume. Ele não mudou as suas atitudes para fazer vontade de alguém. Ele continuou orando e serviu a Deus. Ok, eu vou continuar. Eu queria falar sobre Daniel foi protegido da morte pelo anjo de Deus. Pedro, lembra nós? Ponto 2. Daniel foi protegido da morte pelo anjo de Deus. A firmeza de Daniel estava acima de qualquer trama diabólica. Com essa confiança, resignadamente aceitou a sua arbitrária condenação. Porém, na cova, Daniel constatou o livramento do Senhor, que enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, os quais não puderam devorá-lo. O rei Dário ficou temeroso e triste ao ver que não poderia livrar seu fiel súdito daquela situação. Porém, no seu íntimo, o rei sabia que Deus, o Deus de Daniel, poderia operar um milagre. Por isso, foi à cova para constatar o livramento. Ali, o monarca foi surpreendido pelos feitos do Todo-Poderoso. Daniel foi retirado da cova sem nenhum ferimento. Então o rei ordenou que todos aqueles que haviam tramado contra Daniel fossem lançados na cova. Os inimigos experimentaram o castigo que eles mesmos haviam preparado. Eu queria falar desse tópico. Eu estava estudando sobre leões. Só para você ter noção, meu amado. Leões, ele vive em grupo de 5 a 40 animais. Os grupos são de 5 a 40 animais. Eles comem por dia cerca de 30 a 35 a 40 quilos de carne. Então entenda, às vezes eu vejo alguns teólogos, alguns malucos dizerem que os leões não estavam com fome. Amado, não existe. Não existe a possibilidade. Os leões ficavam com fome para comer realmente quem era lançado na cova. Ele não era alimentado, não tinha por que um rei alimentar nenhum leão. Então entenda, a principal base que nós temos aqui é de um milagre. E até o rei já sabia que Deus iria operar um milagre. Porque ele ficou temeroso. Primeiro, eu acredito que por ele ver o nome de Daniel, acerca de tudo que tinha acontecido com Nabucodonosor, com Belsazar, os sonhos que os próprios reis tinham e que Daniel decifrava, ele já sabia que Daniel era um homem de espírito excelente. Então ele sabia que Daniel iria surpreendê-lo.
mas não só Daniel, mas o Deus de Daniel. Então é interessante nós frisarmos aqui nesse tópico que é meramente impossível alguém entrar na cova do leão naquela época e sair vivo. Comentários? Fidelidade do Senhor para com os seus. Durante tudo que nós falamos aqui, nós falamos da fidelidade de Daniel para com Deus. E agora nós vemos a fidelidade de Deus para com Daniel. E isso realmente é muito bonito. Chega a emocionar quando eu leio essa parte que diz que Deus o livrou da cova do leão. E o rei foi lá verificar, ansioso, o que tinha acontecido. Mas lá no fundinho ele sabia isso, não, vou lá ver. Provavelmente nunca tinha ido à cova do leão ver se a pessoa que foi jogada lá tinha sido comida ou não. Será que ele teve pesadelo à noite? O rei desceu do seu trono, foi até a cova do leão. Isso era comum, isso não era. Eu acredito que não era um lugar próprio de um rei. Eu acredito que seja um lugar que fedia, um lugar um pouco sujo. Com certeza. Um lugar onde era domado por os seus súditos. E o rei desce do seu trono e vai até lá verificar o que tinha acontecido. Porque ele sabia que... Isso mostra a posição honrada de Daniel. Sim, perfeitamente. E, mais uma vez, a fidelidade de Deus para com Daniel, que é o mais belo de tudo isso aí, e é o que nós buscamos a cada dia. No tópico 3, eu vi aqui com o evangelista Google, Deus mais uma vez foi glorificado através da vida de Daniel. Vamos falar sobre isso aí. Não é sobre isso aí. Pode ler para a gente, por favor. Daniel não saiu da cova esbravejando e amaldiçoando os conspiradores. Ao contrário, ele reafirmou sua inocência e disse que Deus havia enviado seu anjo para livrá-lo. Mediante a fidelidade de Daniel, o rei Dário aprendeu uma importante lição e por isso decidiu honrar o Deus de Daniel com o edito. Este decretava que todos os habitantes do Império Babilônico temessem ao Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Portanto, não há e nem houve um Deus como o da igreja, como o nosso Deus. Amado, isso aqui é interessantíssimo nesse tópico. Daniel não saiu esbravejando da cova. Amado, tem pessoas na igreja que é o primeiro sinal de problema era que lançar tudo para o alto. Se a sua sala não vai bem, não é motivo para você largar a obra, meu amado. Se o seu ministério não vai bem, não é motivo para você deixar a obra. Eu queria chamar a atenção de pastores, de líderes, de jovens, líderes de senhoras, tantas pessoas que exercem cargos na igreja, e é o primeiro sinal de problema ela quer largar. Amado, a Bíblia diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno dele. Amado, você tem um ministério, você tem um chamado, e chamado nós guardamos com a nossa alma, nós guardamos com o nosso corpo, com a nossa mente sábia. Amado, Daniel, mais uma vez, não saiu da cova esbravejando, xingando ninguém, pelo contrário, mais uma vez, Daniel mostra sabedoria até em sair da cova. Como tem sido a sua sabedoria em sair da cova? Como tem sido o seu papel fundamental diante dos seus alunos que estão te vendo, diante de uma igreja que está te vendo? Às vezes eu paro para pensar e pergunto, nós hoje somos tão pequeninos diante de Deus, mas diante da igreja nós queremos ser tão grandes. Diante das circunstâncias nós somos tão pequenos, mas diante da igreja nós queremos ser tão grandes. Não, porque na igreja eu sou o máximo, mas diante dos meus problemas, dos meus ocultos, eu sou tão pequeno. Amado, entenda isso. Deus te fez para honrar o ministério, para ser bênção. Amém? Vou comentar? Amém? Sem sombra de dúvida? Sem sombra de dúvidas. Eu começo dizendo que dentro das igrejas existem pessoas desmotivadas e que acabam afetando outras pessoas, né? Então é momento de você repensar, refazer os seus pensamentos, né? As suas ideias, para que você não seja uma pedra de tropeço, mas que você seja uma pessoa excelente, uma pessoa completa, quando tange ao cristianismo.
Se você prega o cristianismo, seja uma pessoa que motive e não desmotive alguém que está dentro da igreja. Ser tu uma bênção. Maravilha, bem lembrado, bem lembrado, bem lembrado. Amado, eu queria concluir. A conclusão diz que Daniel foi próspero e abençoado durante todo o reinado. Olha que interessante isso aqui, do rei Dário e também do rei Sírio, que é os persas que nós falamos aí, né? E o reinado foi maravilhoso para Daniel. Por quê? Por causa da sua integridade. O grande problema nosso hoje é que nós queremos ser honrados sem primeiro passar pela tribulação. Se eu tivesse que tirar algo dessa lição de hoje, eu tiraria mais uma vez. E queria que você colocasse para a sua sala a paciência de Daniel em saber e esperar em Deus. Pedro, se fosse para você tirar algo da lição, o que você tiraria? Fidelidade. De Daniel? De Daniel. Evangelista Guga. Pedro falou o que eu havia pensado, mas nós podemos tirar perseverança. Daniel foi um símbolo de perseverança. Olha, ele passou por vários reinados, né? Belsazar, Nabucodonosor, Dário, Ciro. Imagine só. E ele foi perseverante. Quando ele chegou lá como um peregrino em terra estranha, ele tinha todos os motivos para desanimar. Mas muito pelo contrário, ele começou a agir de forma que no futuro ele fosse abençoado. Então, se você, mamãe, eles ressaltam muito bem, está em uma caminhada, não pense agora não. Pense lá no futuro, lá na frente. Não queira colher frutos agora. Seja perseverante, seja fiel ao Senhor, e Deus com certeza irá te honrar no tempo certo. Porque foi assim com a vida de Daniel, e com nós não é diferente. Porque Daniel servia ao mesmo Deus e nós também servimos ao nosso mesmo Deus. Então seja perseverante nesse propósito que você está, em qualquer coisa. Nós estamos falando aqui de escola dominical, especificamente, mas em todas as áreas de sua vida. E com certeza Deus irá te abençoar. Eu queria lembrar aos irmãos e professores, Daniel já estava com 85 a 90 anos, e ele continuou, como diz o evangelista Warley, perseverante na fé. Amado, você ainda é novo, tem tanto chão para você percorrer, tanta coisa que Deus ainda espera de você para o seu ministério. Então guarde o seu ministério, guarde a sua vida. Eu queria deixar aqui o meu abraço a todos aqueles que estão nos assistindo e que têm nos honrado com a sua presença. Que Deus te abençoe. Eu queria deixar as considerações dos nossos amigos, dos nossos amados, o evangelista Guga e o presbítero Pedro. É com vocês. Meus amados, um prazer enorme estar aqui, né? Deus abençoe a vida de vocês, que seja de grande proveito esse debate, essas informações que foram passadas aqui, que foram discutidas, né? Talvez não sejam tão boas quanto as que vocês têm aí, mas serve para complementar. E divulguem este trabalho, é de nosso ministério, somos nós mesmos que fazemos aqui na igreja. Também, se você quiser participar, o evangelista Elias tem a liberdade, ligue para ele, venha participar conosco, para engrandecer esse ministério, engrandecer esse trabalho, para que várias pessoas sejam abençoadas com esse trabalho. Pedro, queridos, quero mais uma vez agradecer também pela participação aqui nesse programa maravilhoso. E quero dizer, começando por mim, não seja como Dário, não tenha um espírito vaidoso e nem pense somente no seu ego, mas faça a vontade de Deus, seja íntegro, seja fiel, seja como Daniel, porque em qualquer situação Deus pode te livrar. Amém? Eu quero só deixar um abraço especial para o pessoal, os irmãos lá de Itauá, em especial minha família, e aos pastores de lá que estão nos ouvindo, que também esteja empolgado nessa obra maravilhosa, pastor Valmir, e a todos quantos estão lá nos ouvindo. Obrigado. Amados, vou mandar um abraço para Itauá, apesar de não conhecer, que fique com Deus. Eu queria mandar um abraço para todo o pessoal da região que tem nos assistido. Que Deus possa te abençoar. Acesse o nosso canal no YouTube. Acesse o nosso canal no Facebook. Se você se inscrever no nosso canal, a semana que vem nós teremos sorteio de uma Bíblia, como foi falado no vídeo anterior. Então, é tão fácil você clicar no lado direito e inscrever-se.
Eu espero que você ganhe essa Bíblia. Eu não quero que ninguém aqui que está faltando ganhe essa Bíblia. Eu quero que nossos irmãos de fora, quem sabe de Tauá, ganhe essa Bíblia. Amados, que Deus te abençoe. Mais uma vez, eu queria agradecer a Deus por estarmos aqui mais uma vez honrando o nome dEle. Ao Eli por tudo que tem feito, ao Adriel e a toda a equipe que tem dado honra ao nosso ministério, de Teófilo Antônio, pastor Valdivino, pastor José Pinheiro, ao pastor Marciano, pela garra, pela determinação. Nós estamos aqui hoje porque nós temos por trás de nós grandes homens de Deus que têm nos honrado. Amado, essa escola é bênção, não só para nós que estamos aqui, mas para você que está nos assistindo. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo o mal. Eu queria orar com você, onde você está, que você seja bênção no seu ministério e que essa aula possa refletir não só a integridade moral, mas também a integridade espiritual que nós precisamos ter. Amados, vamos orar? Amém. Ó Deus, nós queremos te pedir a tua graça, te pedir o teu poder sobre os professores que estão lecionando essa matéria, te pedir a tua unção e que o Senhor continue protegendo a todos que estão engajados nessa obra. Abençoe os professores, os alunos, aqueles que estão dedicados à tua obra, Senhor. Derrama a tua graça e o teu poder. Sê conosco mais uma vez nessa caminhada e que o teu nome seja glorificado, porque a honra, a majestade e a glória pertencem a ti. Amado, que Deus te abençoe, fique em paz e que Deus continue te honrando em nome de Jesus. Amém.